Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km. Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e você já sabe, o Fala Carlão é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Vamos começar do começo, vamos esquecer esse negócio. Ó, hoje ele é o diretor-geral aqui da Equagril. A Equagril, dá uma palhinha só, o que é a Equagril? Então, a Equagril é uma concessionária New Holland. Ela foi fundada no Paraná em 1977, então já são 45 anos, 46 de história, né? 45 foi ano passado. Hoje a gente tem 17 lojas, uma que é a nossa matriz em São Paulo, capital, 10 lojas no Paraná, 4 lojas no MS e 2 lojas em Santa Catarina. Barbaridade. Você viu? Então é o seguinte, esse seu dia a dia, não tem rotina, seu dia a dia deve ser, vamos dizer assim, desafiador, hein, rapaz? Não é, você sabe que depois de 30 anos fazendo a mesma coisa, você tem que saber. Você tem que saber manejar tudo, né? Como começa e como vai terminar o dia, você tem que antevê-lo, né, naturalmente, né? Então, tá tranquilo. Eu fico imaginando, eu queria até que o senhor falasse, relatasse para mim, porque é outra coisa que a gente fala. Eu falo que ninguém nasce, né, ninguém nasce presidente, ninguém nasce com tudo ganho, mas e as empresas também, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, porque as empresas, o grupo não nasceu do tamanho que ele é hoje. O tamanho que ele é hoje é fruto de muito trabalho e de muito trabalho de muitas pessoas, né? Muito. Hoje o grupo inteiro, né, considerando aí todas as empresas do grupo, são aproximadamente 3 mil funcionários. Vamos falar só da Equagril, que é onde eu convivo e onde eu posso falar um pouco mais com conhecimento de causa. A gente é aproximadamente, em empregos diretos, 550 pessoas trabalham mais na Equagril hoje. A maioria são pais de famílias, muitos jovens que estão começando também. A Equagril começou com 2 lojas, Palutina, que era a matriz, em Marechal Rondão, 77, hoje tem 17. Então, assim, graças ao trabalho de uma equipe, alguns estão conosco ainda, muitos passaram, estão em outras atividades. Eu desejo, o sonho e a responsabilidade de todos tornaram a Equagril talvez a maior concessionária de tratores do Brasil, da marca New Holland. Nós somos sortudos, né? Eu agradeço a Deus todo dia por estar há 35 anos trabalhando num setor que é o pilar do nosso país, né? Eu tenho o maior orgulho disso. Eu também. Foi com uma passagem curta numa instituição bancária, né? O resto da minha vida foi toda ela dedicada para o agro. Fiz grandes amigos, tenho grandes amigos em concessionárias, tanto de Brasil quanto, quanto do estado do Paraná quanto do Brasil. Sim. A gente é reconhecido, né, onde se encontra, por exemplo, numa feira dessa, encontra todas as marcas que estão aqui, né? Sim. Então, a gente conhece muita gente nos conhece, né? E é gostoso andar no Copavel ou no AgriShow e reencontrar aí pessoas do Pará, do Rio Grande do Sul, de Goiás, de alguns lugares aí em que é mais difícil fazer a atividade que a gente faz. Nesses 38 anos que você tem de Equagril, como é que foi a evolução? A gente chega, eu fico olhando para uma máquina dessa aqui, eu vejo um negócio tão lindo, isso aqui parece coisa que saiu de um filme de ficção científica. Vamos lá. Como é que foi, hein, rapaz? Olha, assim, vamos... Eu quero te falar o seguinte, eu sou de oriundo da roça, e eu ontem até estava num restaurante aqui em Cascavel, e eu saí lá fora depois do jantar e vi um prané lá tinha lá um enfeite, é uma decoração lá do restaurante, um prané. Você deve saber o que é um prané. Lá no meu pai, eu sou do tempo que eu arei com burro. Eu arei com pareia de burro, sabe? Eu arei com a baliza e com o gaúcho. Eu sou desse tempo. E eu olho isso aqui, eu fico emocionado de ver um negócio desse. Então, gostei da pergunta. A Ford, que é a antecedente da New Holland, ela chegou no Brasil, é americana, né? Sim. Chegou no Brasil em 1976. Então, os primeiros tratores que ela produzia eram mais ou menos aquilo que o mercado entregava. Falando de Valmet, falando de Massey Ferguson. Sim. Era um trator bruto, mecânico, Sim. sem cabine, não tinha nem plataforma. Então era gostoso no inverno, terrível no verão, porque
o charuto do trator, que é o motor na frente e a transmissão atrás, o cara literalmente ficava sentado em cima da máquina, né? Sim, sim. Então, o calor no verão era terrível, né? Fico imaginando. E no inverno, não tendo cabine, é horrível para se trabalhar. Não tinha direção hidráulica, não tinha cabine. Os implementos eram todos precários, né? Era um arado, né? Não era do burro, né? Porque era uma pazinha só, né? Uma enxada ali um trator de 70 CV, 80 CV, que era o que se produzia na época, puxava lá um arado de 3 discos para tombar, né? Naquele tempo não era plantio direto também. Então, assim, a evolução de 77 para 2023, são 46 anos, ela se deu provavelmente de 97 para cá. Já havia antes alguma coisa de tecnologia chegando e tal, mas nos últimos 20 anos, seguramente, as máquinas se transformaram completamente. Tá? Hoje, por exemplo, um trator totalmente tecnificado permite que o operador fique apenas ali por precaução, sentado na cabine, olhando para os monitores, né, vendo a que velocidade está, o que está plantando, qual que é o consumo. Tem uma piada que fala assim, essa piada é dos aviões, mas a gente podia adaptar ela para os tratores, né? Porque diz que no futuro os aviões e, portanto, os tratores como esses aqui, iam ter na cabine o piloto e um cachorro. E aí, falei, mas por que tem um piloto e um cachorro? Que era... O piloto é para dar comida para o cachorro e o cachorro é para morder o piloto caso ele ponha a mão em qualquer coisa. Então, nós já estamos chegando, já existe equipamento autônomo. Tá? Hoje tem algumas situações que permitem que você, fora do trator, consiga operá-lo. Já tem o autônomo, por si só, autônomo é autônomo, né? Não precisa de operação. Vai ter alguém num escritório operando o trator à distância. Então, os mecanismos estão aí. E seguramente, e cada vez mais rápido, isso vai acontecer. Uma das razões, por óbvio, é a indisponibilidade de mão de obra. Hoje, para você reter um operador, para fazer um operador, demanda tempo. Por exemplo, lá pouca gente sabe, né? E muita gente não dá valor. Eu, como estou no meio, a gente tem essa preocupação. Para mim formar um mecânico top, eu levo no mínimo 6 anos. Uau! O cara começa do zero, vai fazendo as atividades, porque literalmente ele vai aprender fazendo. Sim. Vai trocar pneu com o carro andando, literalmente, mecânico. É isso que forma, esse que forma geralmente os caras. Então, assim, seguramente, e o custo dele, para você formar um mecânico, é mais ou menos igual você formar um médico. É caríssimo. Então, a retenção dessas pessoas é difícil, porque o meio é cruel. Então, assim, um trabalho digno, um trabalho difícil e com cada vez menos adeptos à atividade. Tá? A fila cada vez menor. Muito menor. Então, a operação de máquinas é mais ou menos no mesmo caminho, porque um operador, para ser bom, além de pilotar o equipamento, ele também tem que ter um treinamento para manutenção básica. Entendi. E isso custa dinheiro para o proprietário, quando não é o próprio que tem que fazê-lo, né? E seguramente nas grandes propriedades, o trabalho autônomo dos equipamentos vai ser uma das saídas para reparar e diminuir a necessidade de mão de obra. Vamos falar um pouquinho da contribuição, porque a gente está vendo, eu também, como eu já te falei, a gente está há 35 anos nesse negócio, e a evolução tem sido assim gigantesca. No entanto, tem alguns entendidos aí, e tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim, o Paulo Hermann, que eu acho que você conhece, Paulo Hermann falou assim para mim um dia, e eu repito sempre essa frase dele, ele falou, Carlão, o agronegócio brasileiro é uma corrida, é um campeonato de Fórmula 1. Se a gente for fazer uma associação, é um campeonato de Fórmula 1. E nesse momento, hoje, a gente está vivendo, o Campeonato de Fórmula 1 tem 24 etapas, ele falou assim, nós estamos vivendo a volta de aquecimento dos pneus da primeira etapa. Então, assim, tem muita coisa para acontecer ainda. Como é que futuro que você está vendo? Primeiro, duas coisas. Qual foi a contribuição de vocês aqui do setor? Eu acredito que foi imensa, eu queria que você falasse um pouquinho dessa contribuição e também daquilo que você enxerga para os próximos anos. A evolução para a agricultura comercial,
que foi mais ou menos lá nos anos 70, com o advento da industrialização, e só foi possível com isso, saiu-se da subsistência, por causa do seu burrinho lá e o seu arado, né? É isso aí, é isso mesmo. Por um trator com 70, 80, 90 burrinhos, né? Cavalos de força que permitiu esse crescimento. Então, eu penso assim que a contribuição foi realmente muito importante. Não fosse isso, muito provavelmente muita gente estaria passando fome, literalmente, mantendo a mesma população. Aliás, tem uma teoria de 1200 e pouco, eu não me lembro aqui o pesquisador lá, se não me engano é um inglês, em que ele pregava que a população morreria de fome pelo crescimento. Thomas Malthus, eu acho. Malthus, exatamente, Thomas Malthus. Então, você conhece a teoria dele, né? E ele simplesmente... Só que eu não sabia que tinha agricultor bom e que a gente ia ter essa evolução, hein, rapaz? Eu acho que ele não imaginava, 500 anos depois, haveria uma mecanização, né? Tratores, máquinas, né? Fazendo aquilo que um homem ou um animal fazia. Então, seguramente passou por isso. Então, a modernização, a mecanização trouxe esse crescimento de alimentos e que permitiu que a Terra tenha hoje em torno de 8 bilhões de pessoas, né? Então, e há quem diga que nós vamos a 9.600 daqui a 25 anos, pois né? Diz que em 2050 nós vamos ser mais de 9, é um negócio... Se eu estiver vivo em 2050 e, quiçá, trabalhando nesses negócios... Vai estar, com certeza. Vou estar feliz da vida, porque a gente vai estar contribuindo, né? Para que essa quantidade de pessoas tenham realmente alimento suficiente, né? Então, seguramente, voltando para a pergunta, o que fez é o que nós estamos vendo, e o que nós podemos fazer é garantir que esses 9,6 bilhões ou 10 bilhões daqui 20, 25 anos tenham uma alimentação, tenham uma vida digna e que ninguém morra por falta de comida na mesa. Então, acho que a contribuição que nós podemos dar daqui para frente é continuar nesse negócio, continuar desenvolvendo mais esse universo de agricultura expansiva, e que a gente possa, de fato, entregar para a população mundial e para a nossa sociedade uma vida melhor do que a gente tem hoje, com segurança alimentar, né? E esse é o nosso negócio, né? Maravilha, gente. Falando em segurança alimentar, quero mandar um abraço para o Roberto Rodrigues, o homem que escreveu o livro Segurança Alimentar. Ele vive falando, né, que agro é paz, porque onde tem fome é difícil de haver paz. Então, Roberto, um forte abraço. Você viu só que bate-papo top de linha aqui. Se você está aí no canal, aproveita, vai lá, se inscreve no canal, aperta o sininho para você receber as nossas notificações, deixa o seu like, o seu comentário e, principalmente, compartilhe esse vídeo com toda a sua galera. Obrigado, gente. Valeu. Fui! Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km.